Esta é uma habilidade comportamental muito importante em gestão de projetos. Você tem que ter resiliência. E o que é resiliência? Resiliência veio da física. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui bem simples. Vou pegar uma garrafa aqui, ó. Essa garrafa de água está vazia. E se eu aplicar uma força nessa garrafa de água, eu vou deformar a garrafa, evidentemente. Mas se é um material resiliente e eu solto, deixo de aplicar essa força, ela rapidamente retorna ao normal. Então, resiliência é, no caso da física, né? Você tem um material que sofre uma força, uma pressão, ele se deforma, então ele sente aquela pressão, aquela força, mas ele retorna rapidamente ao normal quando aquela pressão cessa. Isso é um material resiliente no caso da física. E em termos comportamentais, o que seria uma pessoa resiliente, fazendo uma comparação? É aquela que sofre uma pressão, mas nesse caso uma pressão emocional, né? Ela sofre um contratempo, sofre alguma coisa que não é exatamente o que ela gostaria, porque nem tudo é exatamente como a gente imagina em projetos, né? Tem coisas que não saem como a gente planejou, tem coisas que dão errado. Então ela sente aquela frustração, aquela pressão emocional. Não estou dizendo que ela não sente, não quer dizer que ela é uma rocha, né? Que nada abala aquela pessoa, mas ela sente sim. Só que ela recupera em pouco tempo, ela volta ao seu estado normal, ela se recupera em pouco tempo. Isso é uma pessoa resiliente. Então ela teve um mau dia, de repente naquele dia, puxa, deu tudo errado, isso acontece com a gente, né? Tem dia que parece que nada dá certo, o dia não rende e você tem uma série de coisas negativas que acabam acontecendo, coisas que você não planejou, eventos, né? E você diz assim, puxa vida, tudo hoje, por que só comigo, né? Bom, primeira coisa, não é só com você, acontece com todo mundo. E segundo, você tem que entender que faz parte do teu processo. A gestão de projetos não é só um caminho florido, né, asfaltado, aquela rodovia bem pavimentada. Tem seus buracos também, tem seus obstáculos. E você vai ter que saber lidar com eles. Então, quando tiver problemas no teu projeto, você tem que lembrar de ser resiliente. E uma forma de ser resiliente é você não levar tudo para o lado pessoal. Então, evite julgamentos muito definitivos sobre você. E aí você adquire resiliência. Por exemplo, você pode fracassar ou você pode não ter sucesso. Fracasso é uma palavra meio pesada, né? A gente não gosta muito dessa palavra. Mas o fato é que um insucesso ou um fracasso que seja em uma parte do teu projeto não significa que você perdeu a guerra, você perdeu uma batalha. E não significa que você seja um fracasso. Não é um fracasso pessoal. Você pode ter cometido um erro. Todos cometem erros. Se você conseguiu aprender com esse erro, se você conseguiu crescer com aquela aprendizagem, então você acabou saindo melhor do que quando você entrou naquela situação, certo? Então, mesmo que o resultado que você queria para o teu projeto não seja o melhor, mesmo que você tenha fracassado, ainda assim você tem uma lição que você aprendeu e que você vai conseguir depois aplicar e evitar que aquele problema ocorra novamente. Então, pessoal, uma dica é você não se julgar de maneira definitiva. Se você falhou, foi uma falha, não quer dizer que você vai falhar sempre nem que você seja um fracasso. É um evento que aconteceu, então tem que ter um certo distanciamento. Da mesma forma, se você teve um grande sucesso, não significa que você seja o cara e que sempre você vai ter sucesso de maneira absoluta em tudo o que fizer e que, portanto, você pode ficar tranquilo. Não é verdade. Se você for descuidado, se você for displicente, você pode falhar. Então, mesmo aquele time que está ganhando direto, e no futebol tem muito isso, né? Ele está ganhando direto, se ele se acomoda, ele vai começar a entrar em declínio. E aquele time que está perdendo, também não significa que ele vai perder sempre. Ele pode estar numa fase bem ruim, né? E acontece. Mas você sabe que vai ter uma recuperação em algum momento. Então, não torne as coisas tão definitivas. As tuas experiências do dia a dia não devem dar uma impressão tão forte no teu emocional. Você tem que ter um certo distanciamento e perceber que tem bons e maus momentos. Vai ter momentos que você vai ter um grande êxito, vai ter momentos que você não vai ter tanto êxito. Então, isso é uma questão de resiliência. As coisas podem acontecer da maneira que você planejou ou podem não acontecer. Faz parte do jogo, faz parte do desafio, da aventura de você entrar em um projeto. Se sempre o resultado fosse positivo, qual a graça de você fazer um projeto? Você tem que ter emoção,
tem que ter a possibilidade do erro, a possibilidade das coisas não funcionarem. E pode ser frustrante, sim. Não quer dizer que você vai estar feliz, né? Oh, que bacana! Acabei de errar mais uma vez no projeto, acabei de perder uma data, acabei de atrasar o cronograma, acabei de exceder o meu orçamento, né? Ou briguei com alguém do time de projeto. Oh, como eu estou feliz! Não é isso. É você não levar esses eventos ruins para o lado pessoal. Você vai até sentir aquele evento, você é um ser humano, não quer dizer que você vai virar uma rocha e não vai sentir nada, você vai ser afetado por aquilo, pode até ficar meio triste, né, meio abatido naquele momento, mas você se recupera facilmente depois. Isso é ter resiliência. Agora, é claro, se você entrou numa espiral decadente, se você está cada vez pior do ponto de vista emocional, se você não consegue mais ser resiliente, não consegue mais recuperar o teu ânimo para fazer as coisas, de repente você tem que tratar algo mais sério, pode ser uma depressão que esteja começando. Então aí é uma doença que tem que ter tratamento, aí não é uma questão apenas comportamental, é uma questão de tratamento, você deve procurar ajuda. Então, fique atento, se você percebe que você não está bem, que você não está conseguindo mais lidar com as situações, que você não tem mais resiliência, é como se fosse um material que foi tão esmagado que ele não recupera mais a forma original. Se você se sente assim, talvez até não seja verdade, mas é como você está se sentindo, você deve procurar ajuda para daí ver como que você pode recuperar a tua resiliência. Novamente, para ser resiliente, você tem que ter autoconhecimento. Sempre voltamos na questão do autoconhecimento. Se você se conhece, se você se percebe, você sabe que você está sendo resiliente ou não está sendo resiliente. Existem aquelas pessoas, né, apenas um parênteses agora, que vivem com uma série de recordações negativas na cabeça. E ela pode lembrar de coisas que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E ela diz, eu lembro o que aconteceu, o que aquela pessoa me fez. Eu lembro aquela situação em que alguém me feriu. Talvez tenha ocorrido de fato uma situação que alguém fez algo desagradável com você. Mas se você vive alimentando esses pensamentos negativos, recordações de coisas que já te aconteceram e se colocando como vítima, você não vai ser uma pessoa resiliente. A vítima, né, aquele que se considera vítima das coisas, das circunstâncias, ele se considera impotente, ele se considera uma pessoa que não consegue agir e não consegue mudar o jogo. Então, nunca se coloque como vítima. Porque a vítima é o contrário da pessoa resiliente. Se você diz assim, tadinho de mim, né? Eu sou um pobre coitado, eu sou um Zé Ninguém, as pessoas sempre me fizeram mal e por isso sou assim, desse jeito. Isso não é uma atitude positiva para você. Claro que você pode ter tido maus momentos na vida, mas você pode também sim aprender com esses maus momentos, entender que isso pode ter se transformado até em coisas positivas, porque existe um lema que eu gosto muito, né? Aquilo que não te mata te fortalece. Então, se ocorreram situações negativas e você já passou por elas e você está vivo, então você superou aquele momento. Isso é uma coisa boa, você pode ter tirado lições daquele momento que você teve. Seja até uma infância ruim que você teve, nem todo mundo teve uma infância perfeita, nem todo mundo teve os pais perfeitos, nem todo mundo está no emprego perfeito, está no relacionamento perfeito. Mas se você é uma pessoa resiliente, você acaba tirando o melhor de cada situação. Isso é uma atitude inteligente, porque não existe perfeição para ninguém. Não se compare com os outros e diga, o professor fala isso porque ele teve uma vida perfeita. Ninguém teve. Eu certamente não tive. Ninguém é perfeito. Então, vai ter momentos que você vai ter contratempos. Mas se você é uma pessoa resiliente, você vai aprender com eles e você vai restabelecer rapidamente a tua saúde emocional e voltar para o teu projeto ainda com mais força.